Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, iniciando aqui um novo quadro no meu IG, que é o Daniela Responde. Então, a minha convidada, ela postou um comentário no post que eu falei sobre autoconfiança na infância. E gerou nela aí uma série de questões, uma série de dúvidas, e nós vamos fazer essa resposta, essa devolutiva online. Então, Lori, seja bem-vinda, se apresente aí para o pessoal, diga de onde você está falando. Olá, eu sou a Lori Ocota. Eu moro em Miami, resido em Miami no momento. Sou formada em gestão de pessoas e estou vivendo uma experiência diferente na minha vida aí, que é a vida mãe. Então, há 4 anos eu tive o Luquinha, né? O meu primeiro lindão aí. E depois de 2 anos e meio, inesperadamente, a chegada dos gêmeos, mais 2 meninos. Então, o que parecia estar estável começou aí a ter alguns conflitos. Então, eu resolvi buscar um pouco mais de conhecimento com relação a isso. Então, estou aqui pedindo ajuda para minha amiga Dani, que eu sei que tem muito conhecimento, e as minhas dúvidas, eu creio que seja a dúvida de outras pessoas. Então, por que não compartilhar isso, não é verdade? Sim, a ideia é essa. É justamente a gente ter um bate-papo, mas com algo que seja realmente relevante na vida de outras mães. E por que isso? Porque tudo que acontece hoje na infância dos seus filhos vão refletir amanhã no adulto que eles serão. Né? Porque tudo que nós aprendemos na infância, no que nós vimos na infância, é a construção do nosso caráter, a construção das nossas crenças limitantes ou fortalecedoras, positivas, né? E às vezes detalhes muito pequenos, bobos aparentemente, que você fala, isso é uma grande bobagem. Não, não é uma grande bobagem, está marcando muito na infância daquela criança e ela vai lembrar o que aconteceu na vida dela com 4 anos de idade, uma resposta, uma situação, ou às vezes não lembra, mas isso fica ali no inconsciente, né? Então, o meu post ele falava exatamente sobre isso, né? Como é que você tem, o que você tem falado para os seus filhos, né? Você valida os seus filhos ou você está sem tempo e fala agora não dá, vai brincar com seu irmão e como é que é isso? Essa é uma preocupação diária, principalmente quando a gente tem um certo conhecimento. Porque quando você faz sem saber o que você está fazendo, é uma coisa. Agora, quando você faz e você sabe que aquilo pode causar algo, aí a consciência, entre aspas, ela acusa. E quando você é mãe, eu falo que sobrenome de mãe é culpa. A gente está sempre se sentindo culpada por algo, a gente acha que está sempre fazendo pouco, e como que serão esses seres humanos que nós estamos criando, isso é algo que, assim, vem martelando muito. E assim, quando você tem um filho só, é diferente, a sua atenção é diferente, até por conta de tempo mesmo, não é por mal, digamos, é porque você está ali dedicado àquilo. É uma experiência diferente, é um sentimento que você não conhecia, a sua vida muda, o seu pensamento muda, a sua cabeça muda, o seu cérebro muda. Então, e aí aquilo passa a ser, a maioria das vezes, o centro da sua atenção. Mas quando você vem com um segundo, a chegada de um segundo filho, aí o caldo entorna, digamos assim, né? Que você já sabe o que é, e aí você tem medo de cometer os mesmos erros que você cometeu. Então, você é uma constante de preocupações e o que fazer e como fazer, e o primeiro. Então, assim, eu me vi numa situação bem complicada e me vejo ainda, porque eu não quero dar privilégios para o primeiro, e ao mesmo tempo são 2 pequenininhos que precisam muito da minha atenção. Então, assim, a minha primeira pergunta para você, né, foi em relação a
Importância do filho único. Eu até coloquei esses dias um pouco sobre isso, fiz uma live falando sobre a minha experiência com relação a esse dia do filho único. Mas eu queria saber, assim, um pouco mais, e você até colocou lá, né, a importância disso. Queria entender um pouco mais sobre isso, essa importância do filho único. Então, deixa eu entender melhor a sua pergunta. Quando você diz assim, a importância do filho único é quando ele realmente está ali naquele momento único, né, que não tem mais nenhum irmão, ou que ele era único até então e depois como é que lida agora com a chegada de outros? Ele era único até então e aí como é que eu faço agora para inserir esses novos irmãozinhos no contexto na vida dele. É muito Sem traumas, né? É muito importante ele entender que os irmãozinhos eles vieram para agregar também na vida dele. Né? Então, você tem que ir desenvolvendo o laço afetivo entre ele e os irmãozinhos. Então, ajudar a cuidar, o carinho, mas prestar muita atenção no sentido em que há momentos que você tem que ter a brincadeira com o mais velho, ele tem que se sentir amado como ele era. E não agora toda a atenção, mesmo que sejam gêmeos, agora é tudo para os pequenos e eu não tenho mais a brincadeira que eu tinha antes, o passeio que eu tinha antes. Então tem que parar para refletir o que era importante para ele e continuar dando essa importância e aos poucos ir inserindo os irmãos dentro desse contexto. Então, se é para abraçar, é abraçar 3, né? Mamãe urso. Abraçar 3, a importância de estar validando o amor que ele está tendo, o carinho que ele está tendo com os irmãos, o que ele faz de bacana. Então, é mais ou menos assim, distribuir essa energia e esse olhar, porque a questão não são 2, né? Porque mesmo entre os gêmeos, um dos gêmeos pode falar, ela gosta mais dele do que de mim. Ah, sim. Esse é outra coisa que martela na cabeça, né? Essa divisão correta, para não ter esses privilégios nem para um, nem para outro. As crianças demandam atenção diferenciada. Cada um tem uma atenção diferente, gosta de uma brincadeira diferente, mas a gente tem que tomar cuidado com essa divisão de tempo e de energia mesmo, né? É exatamente isso. Então, fazer realmente uma gestão do tempo e olhar cada um como um ser humano, uma alma. Então, qual que é a necessidade daquela alma, daquele ser humanozinho, né? Daquele pequeno gigante que eu chamo? É isso, você vai entregar isso para ele. Não são privilégios, porque privilégios coloca numa situação assim, ele pode e o outro não pode. O outro não, sim. Não, a regra, a base é a mesma. Então, você tem que ter valores, regras muito definidos, claros para você, para passar isso para eles. Então, o que não pode para um, não pode para todos, né? Para começar ali, colocar, nivelar mesmo essa relação. Né? Então, se dá um castigo, por exemplo, para um, bom, esse vai ter que cumprir o castigo. E na mesma situação, quando acontecer isso com o outro, você tem que também se posicionar. Eu costumo ouvir muito, e quando eu fui professora, eu ouvia muito mães falar, elas falavam assim, não, mas ele é muito pequenininho ainda, ele não entende. Isto é uma mentira, tá? Vamos partir do princípio que a criança ela já sente, ela já entende, já começa uma geração, uma formação de crenças já dentro da sua barriga. Ela já começa a se sentir amada, rejeitada, um problema, né? Então tem pessoas que falam assim, nossa, a minha vida sempre foi perfeita, eu não entendo por que as coisas são assim. Mas, naquele momento, por exemplo, que uma mãe, ela engravida e acha que não era o momento de engravidar, essa incerteza de como que vai ser criar essa criança, se ela vai dar conta ou não, essa insegurança, ela já está passando para aquela criança na gravidez.
né? E isso é muito interessante quando a gente faz uma análise bioenergética, que é a análise do corpo da pessoa, a gente já consegue dizer, ó, aconteceu isso com essa criança, lá na infância. Uau! Né? Então, é muito bacana e a gente começar a fazer esse quadro, porque falando até do ser humano lá na frente, porque tudo começa na gravidez e pequenininho. Né? Então, uma criança aumenta a minha responsabilidade, Dani. Sim, porque não é colocar para o mundo, eu quero engravidar e pronto. Né? Existe uma missão, e uma missão de direcionar um outro ser humano, direcionar essa alma para que ela seja uma pessoa de bem, de valores, de caráter. Então, assim, profissão, mãe. Exatamente. Né? É uma profissão, viu, que exige muito. Né? Não dá para o mundo criar, né? A estrutura básica, pelo menos um caráter de uma criança se forma aí até os 7 anos de idade. Os valores e tudo mais. As crenças, né? Até os 7 anos, ela tá ali absorvendo. Então, é a hora de você ir cortando o mal pela raiz, de ir fortalecendo. Então, quando mães falam assim, não, mas ele é muito pequenininho e ele não entende, entende sim. Criança de 1 ano já faz manha, né? Bebezinho já faz manha. Né? E ele já começa a entender. Então, é importante você sempre falar na altura deles, é pequenininho, agacha, né? Abaixa, fica fala na altura dos olhos, na alturinha, né? Deles, olho no olho. É importante fazer o que nós chamamos de V0, que é essa conexão, né? Parar e simplesmente ficar olhando ali dentro do olhinho dessa criança para ter realmente essa troca de amor, de afetividade com ela. Né? Isso vai fortalecendo a estrutura emocional dela. Agora, eu até comentei no post, coisas assim, por exemplo, tá fazendo o desenho e tá um rabisco, né? E tem muita criança que fala assim, tá feio. Não, não tá feio. Nossa, aqui acontece muito, viu? Não tá feio, tá do seu jeitinho, tá do jeito que você sabe fazer, tá lindo a forma que você fez, né? Para ela já crescer sem querer se comparar com ninguém ou exigir muito dela mesma para poder querer agradar os pais ou para ser o diferencial. Sabe aquela história de eu vou ser bonzinho, eu vou fazer tudo bonito, porque agora tem mais 2 crianças e a minha mãe e meu pai precisam continuar me amando. E aí o vício de fazer, o vício da perfeição começa aí. Nossa, eu não tinha pensado por esse ponto. Aqui tem muita questão do, mas mamãe, você faz melhor, então eu não vou fazer, porque o seu é muito mais bonito do que o meu. E aí eu venho tentando desconstruir isso, sabe? Não, você faz lindo, cada um faz o seu jeito, cada um tem a sua forma. E aí a gente senta e faz bastante coisa junto, mas eu percebo que ele vai olhando dele e o meu, o dele e o meu, sabe assim? E às vezes ele se desmotiva de brincar. Ah, eu não quero mais brincar dessa brincadeira. Eu falo, mas por que, filho? Ah, porque você faz muito melhor. Aí a gente tem que ir trabalhando toda essa questão, né? Você tem que começar a incentivar, a validar, a buscar que ele encontre outras formas de fazer e já inserindo conceitos nele que é treine até se tornar. Hoje não está tão bom, amanhã vai estar um pouquinho melhor, né? E hoje você faz lindo porque você foi treinando quando você era do tamanhinho dele, cresceu, né? Mas incentivar que o que ele faz é muito legal, é muito bacana, é muito bonito, né? Para ele ir trabalhando essa autoestima, né? Porque senão ele vai ser aquela criança que desiste e desiste de tudo. Ele vai chegar lá no adulto e ele vai ter um sonho e ele vai falar assim, não, eu estou sonhando alto demais. Isso é muito para mim. E é aquela pessoa que fica, que a gente chama de medíocre no sentido de mediano. Né? Sempre a média. Ele nunca vai buscar nada além porque ele não vai se sentir capaz.
Então, é onde a gente fala que está formando as crenças, o quê? De identidade dele. Quem é ele? Ele pode. Então, é reforçar isso muito para que ele realmente vai criando autoconfiança. E quando ele faz algo, sabe aquela explosão como se fosse aquele uau, uau, sensacional, ele fez o desenho, celebra esse desenho, pula, coloca na parede, faz como se coloco fosse... na geladeira, coloca na geladeira. Coloca na geladeira. Chegar a ver, sabe assim? Ele acha o máximo. Mostra para as pessoas e fala, olha que ele fez, que lindo! E faça com que as pessoas vão validando ele também, para ele acreditar que ele pode. Né? E incentivando de forma que ele vai buscar essa melhora contínua. Né? Ele tem que já aprender desde pequenininho que hoje ele não sabe, mas se ele não tentar, ele não vai saber nunca. E aí a gente entra na questão assim de super falar e tal. E no momento contrário, quando você tem que dizer o não, tipo, tá todo mundo brincando, tal, mas ok. E a hora do não? Porque também é algo que nós mães temos uma super preocupação de cobrar muito. E também a questão do impor o limites. Mas está chegando os irmãozinhos, mais tadinho, já não tem mais a mesma atenção. E aí começa a passar um limite. E na hora da correção, ou explode demais, ou de menos. E aí que cria esse medo do que fazer e como fazer. O que você nos sugere, assim, para nós mães que estamos aí? A questão toda você está falando assim, ou é tudo ou é nada, né? Mas por quê? Porque se você for diariamente construindo essa relação de validação de limite, você não vai estressar, ele não vai se estressar e ele vai começar a entender que nem tudo pode, nem tudo convém, e vai estabelecendo isso com ele. Agora, se você é totalmente permissiva e fica com peninha, coitado, veja a sua fala, ele já não tem mais tanta atenção. Exato, é o pensamento, às vezes nem condiz com a realidade, mas é o nosso pensamento, sabe? Então, mas se você está tendo esse pensamento, é porque você está analisando o que você está fazendo. Isso, né? É consciência. Exatamente. Então, se você está tendo essa consciência de que ele não está tendo tanto atenção, o que precisa mudar? É ele ou você dá mais atenção? 100%, é 100% a responsabilidade minha, no caso, né? Minha, no caso, de como... É por isso que eu busco ajuda, porque eu sei que eu tenho esse pensamento, sabe? De, meu Deus, será que eu tô fazendo muito, pouco? Às vezes eu fico com dó, aí às vezes eu falo, ai, tá passando um pouco dos limites, mas como podar de forma correta? Na verdade, eu costumo dizer que o não, ele é um ato de amor. Ah, sim. Né? Então, é melhor você, mãe, dar o não hoje, né? E você dizer esse não, para que a vida não diga não para ele. Porque a gente dá não com amor, né? Porque se você não dar o não na hora certa, a vida vai dar esse não. E aí cresce criança sem limite, criança achando que tudo pode, criança que passa e se torna um adulto completamente arrogante, que passa por cima de todo mundo, que acha que é o dono do mundo. E a gente vê esse perfil, né? Muito, tanto em homens quanto mulheres, que quer tudo no seu tempo, na sua hora, tem que ser do jeito que eu quero. Mas por quê? Impacientes. Exatamente, porque teve tudo na mão. E a criança, ela precisa entender que ela também precisa merecer para ter. Né? E ela tem que entender o porquê do não. Sabe assim, quem não ouviu essa frase da mãe ou do pai? Não, mas por que não? Por que não? Por que não?
Nossa, causava uma certa, né, um nervosismo aí. Dá uma certa ira. Como? Porque não? A criança, ela tá pedindo, mas por quê? Ela quer entender. O que tá acontecendo. Ela quer entender. Então, assim, por quê? Porque isso pode causar isso e aquilo outro. Então, é perigoso. Ou então, assim, não vai por quê? Porque você lembra que você fez isso, e a gente já tinha um combinado antes que se isso não ocorresse, você não iria? Aí ela para e fala, é. Ela vai ficar um pouco chateadinha, mas ela vai saber que ela causou isso. Então, o poder da autorresponsabilidade, ele já começa ali na infância. Começa pequenininho. Então, ela tem que entender que tudo que ela faz tem ação e reação. E quando você começa a inserir isso na criança, ela fala, ok, eu vou buscar um resultado diferente na minha vida agora. E aí ela sabe que ela tem capacidade de fazer diferente e ela vai em busca daquele sim, porque o não a gente já nasce tendo. Já. Né? Então, ela é incentivada, ela é validada o tempo inteiro e ela sabendo da capacidade dela, ela vai em busca do sim. Uma coisa que sempre funciona é você realmente fazer um quadro de combinados, mesmo com os pequenininhos de um ano. Em casa, nossa, com os pequenininhos de um ano também, aqui a gente tem o com o Luca. Não, você vai fazer de uma forma lúdica com os pequenininhos, com desenho. E vai olhar e vai falar, pode fazer isso aqui? Pode, não pode. E mesmo que ela não entende, quando ela vai lá, faz alguma, sei lá, uma bagunça, que você combinou e disse não, você leva lá no quadrinho e olha e fala, isso não pode, lembra? Então, por isso você vai ficar sem isso. Uau, amei, hein? Achei que eles estão com 1 ano e 2 meses. Achei que não funcionava. Funciona. Ele não sabe ler, mas ele entende que ali tem um conceito. E se você colocar figuras, ele vai olhar e apontar. Esse não pode, né? Né? Isso não pode. Isso não é combinado. Isso é combinado. E aí ele vai cobrar do irmão. Mamãe, ele não está fazendo. E não pode. Porque a criança, ela é justa. E a justiça começa aí. Então, ela entendendo esse conceito, ela já começa a falar, pode, isso não pode. Isso é bom, isso não é bom. Né? Estrelinhas de bonificação. Uau, você fez isso, uma estrelinha, parabéns. Se você fizer 5, você ganha algo. É essa que eu estou fazendo aqui, porque a gente colocou algumas obrigações de casa, tipo arrumar a cama. E aí a gente vai dando as estrelinhas. E no final, temos uma participação especial. E aí no final da semana a gente conta quantas estrelinhas ele foi. Se ele foi um menino legal ou se ele precisa melhorar. Isso nós estamos fazendo e está funcionando. Funciona, super funciona. Né? E a mesma coisa com os pequenininhos, já inserindo. Com os gêmeos não funcionava porque eles não entendem essa questão, né? Mas então é com figuras que a gente... Com figuras, você vai colocando figurinhas e mesmo vamos escrever. Você vai escrevendo isso assim, desenhado a escrita. Isso não pode por isso, né? Aí você vai ler, isso não é legal. Ele vai falar, isso não é legal, porque ele ouviu. Né? Então, ele vai reproduzir ali, ele sabe que aquilo está ali. Né? E vai fortalecendo. Então, é uma forma de colocar limite. E colocar limite de que forma? Com amor. Colocar limite de uma forma que ele entende ação e reação, consequência daquilo que ele fizer. Pequenininho, com 2 anos, não fica de castigo? Fica. 2 minutos, é 1 por idade, aqui já sabe. Mas fica, e ele entende, e aí você tem que falar, a gente combinou isso e você não fez, então você vai ficar aqui para pensar agora. E aí depois tira, agora você vai sair, vai voltar a brincar, mas se você fizer de novo, você vai voltar. Então, porque as crianças, elas tendem a ser dominadoras.
E se você Nossa. perder a mão, isso é muito comum hoje. Ver criança de 2 anos, de 1 ano, mandando em pai e mãe. Sim, e aí faz aquelas birras imensas. Né? Mas Mas por eu quê? digo que tem muita responsabilidade. Os pais acabam querendo, de uma forma equivocada, dar atenção. Então, não quer corrigir, eu já fico tanto tempo no trabalho, eu já trabalho tanto, eu já fico fora, e aí eu vou chegar em casa, ainda tenho o que corrigir, ainda tenho o que pôr de castigo, e acaba passando. E as crianças, eles são extremamente inteligentes. Se você deixar uma vez, aí já entende que é regra. Isso tanto para coisas positivas como não. Né? Então aqui eu tomo muito cuidado com relação a isso, que eu até costumo falar para o meu marido, eu falo, cuidado que às vezes a exceção vira regra, porque ele fala, ai amor, só hoje, deixa eles dormir um pouquinho mais tarde, eu cheguei tarde do trabalho, eu falo, não Rodrigo, não tem essa, porque senão a exceção vai virando regra, ele não sabe que hoje é sexta ou que hoje é sábado, eles não têm muita noção de dias da semana. Então, assim, se saiu da rotina um dia, amanhã ele vai querer fazer de novo. E dito e feito. A gente costuma fazer, assim, as coisas bem certinhas. E o não é não em todo... Assim, se falou não por um motivo, os 3 igual. Mas é difícil. Às vezes dá uma... Mas você percebe, o que você falou é muito importante. Olha, eu já trabalhei o dia inteiro. Eu já trabalhei o dia inteiro, então... Né, ou seja, a preguiça de educar. Exato. Né? Porque isso não tem outro nome e chama preguiça de educar. A outra questão é, puxa, eu cheguei mais tarde, então deixa ele dormir mais tarde. E aí, quando a gente começa a pensar numa vida sistêmica, você tem que pensar que você tem que ter horário para ser mãe, para ser esposa, para ser amiga, para ser profissional, para servir. Então, você tem que aprender a dominar o seu tempo. Para na hora que você chegar em casa, você ser mãe, você ser pai. Na hora que você saiu de casa, é o momento de ser profissional. Então, tem, por exemplo, homens que no bater da porta você já sabe se chegou bem, se está feliz, se está bem-humorado, mal-humorado. E tem que aprender a fazer essa divisão. Por quê? Porque a criança ela está observando aquele comportamento. E ela começa a falar, bom, ser homem, ser mulher é desse jeito que tem que ser. Então, a minha família, os meus filhos, eles vão ficar em segundo plano, porque o mais importante é ganhar dinheiro. Entendi. Só um minutinho, Dani, estamos aqui com problemas técnicos. Claro. Tá perguntando, quer saber o que está acontecendo aqui. Põe outro desenho. O gêmeo fazendo a manha, porque não quer atenção, ó, não tem atenção. E o Luca falando, mamãe, mas eu já coloquei o desenho que ele quer. O que eu faço? Aí eu tô falando, vamos por outro. Mas ele não quer Mundo Bita, mamãe quer Baby Shark. Normal. Faz então parte. Shark. E aí, assim, um para, o outro chora. Mas é normal, gente. Vida de mãe é assim. Temos que ir administrando, que nem você estava comentando, o horário de ser mãe, agora eles sabem que é a hora que eu tenho que estar aqui trabalhando. É uma escolha, né? Então, assim, eu decidi ser mãe. Então, se isso foi uma escolha, você tem que dar o seu melhor. E dar o seu melhor, isso não significa não dar limite, ser permissiva. Não. É educar, é trazer princípios, é trazer valores, é validar, é preparar a criança para o mundo, né? E não para você, né? Então, por exemplo, você está cercada de homens. Sim, um monte. Né? Até então, o cachorro aqui é macho. Só tem homens. Como é que está esse preparo pensando o dia que chegar uma mulher? Exatamente. Ela até respira. Assim, Não, eu sei que vai acontecer, né? Então é uma construção diária, né? Que nem a gente vem conversando. Tem que ir se preparando.
Né? Então, assim, você tem que estar muito certa da educação que você deu, do amor que você deu, e que você está preparando ele para ser o melhor homem na vida de outra mulher. De outra pessoa, exatamente. Né? Não é um filho para você, não é meu filho, não entrego para o mundo. A partir do momento que saiu de você, você entregou para o mundo. E agora você tem a missão de prepará-lo para o mundo. Então, de que forma que você vai apresentar para que ele não seja um homem abusivo, né? Para que ele seja um homem honesto, para que ele seja um homem afetivo. Que ele seja um bom pai. Um bom pai. Né? E isso ele vai aprendendo o quê? Com o espelho. À medida que ele vai vendo, né, o pai dele se relacionando com ele vai falando, isso é ser pai. No outro momento, ele vai olhando a sua relação com o seu marido, ele vai falando assim, isso é esposa. Né? Então, se você também é totalmente permissiva com o seu marido, ele vai olhar e falar assim, bom, eu quero uma mulher assim. Porque se a minha mãe, que é o meu padrão do que é o melhor, é assim, então eu entendo que isso é ser uma esposa. Então, quando a gente está falando de uma vida sistêmica, é que mulher eu tenho sido com o meu marido, que profissional eu tenho sido, que filha eu tenho sido. Então, ele observa a sua relação com seus pais, com os avós. Então, assim, todas as flechas estão apontadas para você. Para mim. E isso também foi uma das perguntas que eu tinha colocado, né? A importância da família na construção do caráter, né? Então, você já está respondendo aí. Essa questão mesmo do não tem jeito, é o espelhamento, né? Isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque aquela coisa, você fala assim, vizinho toca a campainha, toca o telefone, fala que a mamãe não tá. Aí, amiga, o que você está ensinando? Exatamente. Né? São detalhes muito pequenos, são detalhes muito bobos, aparentemente, mas que eles fazem total diferença lá na frente. Né? Se ele vai se tornar um adulto que ele vai ter iniciativa. Então, criança, isso é muito comum. Ver criança não amarrar o sapatinho e falar, eu não consigo. E aí a mãe vai arrumar. E lá a mãe arrumar. Não, você consegue. Eu te ajudo, mas você finaliza. Faz desse jeito. Foi o processo da cama, arrumar a cama. Mas, mamãe, eu não consigo. Eu falo, não, claro que você consegue. Não, vamos lá, vamos juntos. Você estica uma parte, a mamãe estica a outra. E aí foi dia após dia, dia após dia. Aí depois eu comprei um lençol de elástico, que aí é mais fácil, mas e ele se sentiu encorajado que ele conseguiu fazer sozinho. Depois disso, acabou. Ele acorda, ele já vem me chamar. Mamãe, olha, eu arrumei a minha cama. Pode pôr uma estrelinha? Uma coisa que é simples. Eu até tô falando mais baixo, porque já tanto, né? E aí ele, pode pôr uma estrelinha? Posso? Claro que posso. E aí a gente começou a pensar dentro daqui da nossa casa, o que daria para ele fazer que ele ficaria satisfeito com aquilo. E aí uma coisa simples que a gente percebeu, colocar comida para o cachorro. A gente não conseguia, o que a gente pode fazer? Aí o pessoal fala, guardar louça. Eu tenho um pouco de receio porque a gente usa máquina e aí às vezes a primeira coisa que fica são os talheres. Aí pode ter faca, alguma coisa, a gente se preocupa. Aí a gente começou a pensar, eu falei, olha, a comida para o cachorro. E o cachorro tem os horários para comer, então ele põe a comida e o cachorro já vem e come. Aí a gente fala, você tá vendo só? Você consegue alimentar o cachorro. O Tyron, ele tá super feliz, tá forte. Olha como o Tyron tá forte, porque você deu a comida. Acabou. Agora ele se sente super. E ele conta para todo mundo que é ele que dá comida. São pequenas, só que a gente tem que sempre melhorar. Que nem você acabou de fazer uma questão que me fez pensar aqui, essa questão do vizinho toca. Eu não que eu faça isso, mas existem outros, por exemplo, às vezes alguém tá me ligando, aí eu falo, eu não vou atender agora. E ele tá vendo. Eu não tinha me dado conta dessa questão. E é realmente algo aparentemente pequeno, mas que na cabecinha dele, o que vai refletir isso no futuro, né?
Porque ele aprende a não priorizar o outro, ou só atender aquele que vai favorecer ele, né? Então, eu tenho algum benefício, eu falo. Não vai me trazer nada, então eu não preciso falar. Exatamente. Nossa, né? Então, são pequenos detalhes. E assim, e isso tudo que a gente está conversando não é para poder gerar culpa, né? Que você fala, mãe e pai é uma fábrica de culpa. Ok, até hoje você fez aquilo tudo que você sabia fazer, né? Mas é importante tomar consciência que um dia você vai errar, uma semana inteira não. Aí você pode errar numa outra coisa, é aprendizado. E não adianta falar, olha, o que eu fiz com ele vai funcionar com os outros dois. Não vai. Não vai, porque são personalidades diferentes, né? É outro ser humano que está ali, com outras necessidades. O que você passou na gravidez de um não foi o que você passou na gravidez de outro. Não, e eu comparo na forma positiva. Os gêmeos. Eles são gêmeos idênticos da mesma placenta. Eles nasceram no mesmo minuto. Uau. Eles nasceram no mesmo minuto. E eles são completamente diferentes. Eles parecem só na fisionomia, só. Mas do jeito, eles são completamente diferentes, que são completamente diferentes do Luca. Então, eu tenho 3 meninos aqui com idades muito próximas, 2 com a mesma idade, mas que são completamente diferentes. Então, isso exige também uma forma de falar diferenciada, as necessidades são diferenciadas, e é que nem você comentou, eu escolhi ser mãe. Então, eu estou nesse momento que eu tenho que me dedicar para isso. Por isso, de buscar ajuda também. Porque muitas vezes... E aí você está falando assim, eu tenho 3 homens. Não, você tem 4. 4, tem mais marido. Por quê? Porque o marido entra dentro desse contexto também. Sim. Né? Porque agora ela só dá atenção para os gêmeos, só dá atenção para o outro filho, para ele não se sentir rejeitado por causa dos gêmeos, e ele pode também se sentir de escanteio. Sim, eu senti muito isso, muito. Eu até estou escrevendo um e-book que eu conto um pouquinho sobre isso. Quando eu tive o Luca, eu senti muito. O Rodrigo, assim, eu já conversei com ele, hoje ele tá bem, ele sentia ciúmes, então ele queria chamar a atenção, tanto quanto uma criança. Uhum. E diversas vezes, os meus pais morrem de rir, porque assim, eu coloco os gêmeos para dormir, aí às vezes o Luca tá fazendo alguma coisa e ele vem, será que agora eu posso um carinho? Eu falo, ai meu Deus, mas exige atenção também. E aí nós, nessa posição que nós também somos esposas, nós também temos que fazer. E é muito importante, nesse contexto todo, você lembrar que também, além de mãe, além de ser esposa, você é você mesma. Exato. Então, tem que haver esse momento da Lori fazer o que ela quer. E também tem uma outra questão que muitas mães acabam esquecendo, né? Fala assim, não, eu quero tanto ser mãe, e esquece que toda criança tem mãe e pai. Ela não foi gerada sozinha. Exato. Né? Então, o pai também tem a responsabilidade nessa formação de caráter, na construção desse ser. E algumas mães acabam se tornando extremamente possessivas e não dá espaço para o pai ser pai. Ai, que fofo. O Luca aqui aparecendo, ó. Oi, Luca. Fala oi aqui pra tia Dani. Fala, oi, gente. Oi. Graça. E aí o que acontece? Não permite que esse pai seja pai. E aí aquele pai olha e fala assim, o seu filho. Tantas mulheres ouvem isso, não, porque o seu filho só faz isso. Mas o que tem por trás desse seu filho? O que isso significa? Né? O quanto você não tem permitido que esse pai seja pai. E aí você acaba falando, não, é meu filho, eu tenho que assumir essa responsabilidade. E acaba vestindo a capa da Mulher Maravilha, assim, imbatível, que tem que resolver tudo, tem que dar conta da casa, dos filhos, do marido.
e se coloca em segundo plano e não permite que ninguém entre dentro desse contexto. Tá? Não estou dizendo que seja o seu caso, mas é muito importante abordar isso, porque a criança ela precisa desse referencial, pai e mãe, porque senão fica uma lacuna no emocional dela. Só minha mãe me elogia, só para o meu pai eu não sou ninguém. O quanto que em processos de mentoria ou em processos de coach, atendendo, eu ouço isso. Eu não sou ninguém para o meu pai. Porque ele coloca na cabeça que ele precisa prover. E prover é trabalhar, ganhar muito dinheiro para ter uma casa boa, para dar um estudo bom, para dar o melhor brinquedo. E é só isso. Ele acha que isso é amor. E não é. Amor é chegar do trabalho, mesmo cansado, podre, arrasado, rolar no chão, brincar, colocar para dormir, sentar ali do lado do berço, mesmo a criança dormindo, conversando com ela, dizendo o quanto ela é amada, o quanto ele é feliz por ela estar ali. Por quê? Porque mesmo, e isso acontece com adulto, inclusive, quando você dorme, você perde o filtro, né? De falar isso é certo, isso é errado. Então, tudo aquilo que você está ouvindo não tem filtro, entra diretamente no seu cérebro e registra. Uau. Então, tem muita mentalização que é importante fazer, afirmações positivas, que não tem problema de você dormir ouvindo e falar. Eu passo isso para alguns clientes e eles falam assim, Daniela, mas eu não ouvi nada, nem sei o que ela falou. Eu falo, não tem problema. Por quê? Porque ela está ouvindo inconsciente. Eu me amo, eu me respeito, eu tenho valor. E isso vai entrando no cérebro dela e ela começa a se comportar dessa maneira sem perceber. Mas por quê? Porque ela não filtrou. Não, eu acho que eu me amo só um pouquinho. Né? Não, ela está ouvindo. Então, quando a criança está ali no berço, mesmo que o pai chegue até mais tarde e que senta do lado e vai conversando, e vai explicando, e vai demonstrando esse amor, ela vai sentindo, vai fortalecendo esse laço. Nossa, que bacana, eu não sabia disso. Sim. Que legal. Então, assim, crianças muito rebeldes, impossíveis, assim, quando está dormindo, começa a fazer carinho e falar que não precisa chamar atenção, que ama tanto, que ele é super importante, que não tem que ter ciúmes do irmão, porque ele vai ser sempre amado. De repente, a criança começa a acordar de uma outra forma. E você começa a perceber que todo aquele ranço, toda aquela birra passou. Diminuir. Né? Porque está no inconsciente dela. Né? Então, o nosso cérebro, ele é uma caixinha preta. E é a gente que manda comando para ele, na verdade. É um HD limpo. E é a gente que vai inserindo as coisas lá dentro. Então, quanto mais você vai inserindo coisas positivas, mais isso vai se fortalecendo, vai criando aí mais sinapses neurais, conexões neurais que vão desenvolver inteligências múltiplas, talentos diversos. Quando você não existe aquela coisa, ele não tem habilidade para isso, né? Ele faz muito bem em artes, mas em matemática não nasceu para matemática, é burrinho. Não tem esse burrinho, né? Existe aí uma parte do cérebro dele que está ativada em outra habilidade, mas de repente a habilidade da matemática, ela não está desenvolvida. E quando você passa a estimular, a desenvolver, cria novas conexões neurais e ele se desenvolve. Então, essa não é que não tem talento, se desenvolve. Então, quando a pessoa se sobressai mais em uma área, porque aquela área está mais desenvolvida dentro do cérebro dela. Só isso. Por isso, hoje não está usando mais o termo, é superdotado. E as próprias crianças já dizem assim, eu sou igual a todo mundo. Né? Elas já começam a entender que em um lado ela funciona mais do que a outra. E o amiguinho tem outra habilidade que ele não tem. Então, ele precisa desenvolver. Né? Então, tudo está ali no cérebro.
E aí vai gerar o quê? Esse comportamento. E esse comportamento positivo ou um comportamento negativo. Né? E a criança, ela é muito sincera. Ela demonstra isso com facilidade. Né? Então, se você começar a prestar atenção, você fala, aqui está o problema. E aí você vai ajustar o seu comportamento e aquilo fica tudo bem. Né? A questão tem que estar com olhos para ver e ouvidos para ouvir. E quando as pessoas estão focadas no externo ou no problema, não conseguem enxergar que ali na frente tem um ser humano com uma série de necessidades. E aí acaba empurrando as coisas com a barriga. E aí tem resultados lá na frente. Aí o resultado lá na frente. Que não entende, né? Você falou assim, como é que a família acaba construindo esse caráter, né, na criança? Outro dia eu falei sobre lares desajustados e as pessoas têm aí por rótulo que um lar desajustado é um lar que tem um alcoólatra, é um lar que tem a violência doméstica, mas muitas vezes um lar desajustado é aquele lar que não existe comunicação. É aquele lar onde a presença daquele pai, a presença daquela mãe é opressora, onde a voz daquela criança não é ouvida, a opinião dela não é importante. Então, ela começa a engolir tudo aquilo e começa a se sentir incapaz, começa a sentir raiva, não desenvolve afeto, começa a se sentir insegura. Então, é aquela pessoa que, para tomar qualquer decisão, precisa da opinião dos outros, porque a todo momento acha que está fazendo algo errado, ou que tudo é castigo, aquela mania de querer, eu quero que meu filho seja perfeito, então eu só vou mostrar o lado negativo. Não faz, está errado. Então, não tem a validação, a falta de validação, ela substitui só pela crítica. E aí essa criança, ela fica sem identidade, ela se acha uma porcaria. Né? Então, esse lar, às vezes, ele é destrutivo, é uma relação tóxica, por isso, aquela famosa frase do engole esse choro, ou menino não chora. Aonde está escrito que menino não chora? Aonde está escrito que o ser homem não pode demonstrar sentimentos, não pode ser sensível? E aí entra as crenças dos pais. Né? Chorar é coisa de menina. É coisa de menina, né? E aí a crença que o pai e a mãe têm é que ele vai levar para o filho. Então, por isso é muito importante a gente bater na questão do autoconhecimento, porque quanto mais você tem autoconhecimento, mais os seus filhos vão ser diferenciados. Porque você vai ter um novo olhar para eles. Então, assim, eu sou super pilhada, eu sou super elétrica, ansiedade pico. Olha para o comportamento dos seus filhos e observa como é que eles são. Será que eles são tranquilinhos? Ou será que eles querem fazer mil coisas ao mesmo tempo? Bate, corre e são elétricos. Eles não aprenderam esse comportamento de paz, de que tudo se resolve, de que é preciso parar um pouco, respirar. Não, porque ele está na pilha da mãe, na pilha do pai. Uhum. Então, são comportamentos que os pais têm que eles acabam adquirindo, e às vezes até mesmo na barriga. Em grande maioria. Uau! O que mais, Lori? Então, Dani, eu tinha anotado essas perguntas para a gente conversar, do filho único, dos privilégios, do não na infância e da importância da família na construção do caráter. Eu acho que você respondeu super bem, estou aqui reflexiva, pensando aí onde dá para melhorar, o que eu devo fazer, e vamos conversando. Essa troca de experiência é muito válida. É o que a gente comentou, muito do que a gente faz é por não saber. Depois que você continua fazendo, aí já é por você não quer. Exatamente. Então, se você está cometendo alguns equívocos porque você não sabe, aí você fala, putz, agora eu já sei onde eu posso melhorar. O que eu posso fazer para melhorar? Agora eu já sei que eu estou fazendo e eu vou continuar fazendo, é uma questão de escolha, né? Eu não escolho
continuar cometendo os mesmos erros. Agora, onde eu consigo acertar? Vou buscando ajuda. E é isso. Acho que o mais importante é isso, é ter a humildade de pedir ajuda, de buscar ajuda, de ler, de estudar. É a faculdade da vida, né? Como me tornar a melhor mãe, mas não dá para se tornar a melhor mãe se você não se tornar a melhor pessoa para você. Então, eu acho que a grande chave para todo e qualquer pai e mãe é se autoconhecer. Autoconhecimento é tudo. Então, quando você começa a entender quem é você, quando você começa a entender o seu comportamento, as suas falhas, você começa a entender a sua comunicação, né? Que nem sempre aquilo que você está pensando é o que você está comunicando, é o que você está demonstrando para as pessoas. Então, tem muito pai, mãe, por exemplo, que fala: eu amo o meu filho, eu amo a minha filha, mas não demonstra afetividade. E para aquela criança, ela tem aquela leitura de que ela não é amada. Mas por quê? Porque aquele pai, ele não verbaliza, para aquele pai, aquela mãe, ela não demonstra. E existe, não sei se você já ouviu, As 5 Linguagens do Amor. Sim. Conhece esse livro? Maravilhoso. As 5 Linguagens do Amor e as 5 Linguagens do Perdão. Acho Sim, muito legal. É um livro meio que clássico, que todas as pessoas deveriam ler, porque quando você começa a entender a linguagem do amor do outro, é a chave do seu sucesso. Porque para alguns a linguagem do amor vai ser fazer, né? Vai ser ter, mas para outros a linguagem do amor é o toque, é o carinho. Então, se você não tem esse conhecimento para identificar a linguagem do amor do seu filho, você vai continuar falhando sem saber o que você está fazendo. Então, quando você começa a entender, descobre qual é a sua linguagem, você sabe o que te agrada, e você começa a observar a linguagem de amor de todas as pessoas à sua volta, você aprende a se relacionar. E aí a qualidade, o padrão do relacionamento aumenta muito para melhor. Um salto. Uhum. Né? Dá um depois que eu li esse livro, assim, mudou muito a minha concepção, assim, de muitas coisas. E até a forma de você... Porque às vezes você acha que a sua forma de receber amor é igual a dos outros. E não é. Não. A pessoa, do jeito que ela te comunica, também, muitas vezes, é a forma como que ela gostaria de receber. Exatamente. Porque a linguagem dela. Eu diria que 90% é isso. Você está fazendo inconsciente na expectativa que vão fazer por você. Receber, exato. Por isso é que as pessoas se frustram. Então, quando eu falo que aí na infância, naquele momento, a perfeição nasce aí, quando a criança está querendo ser perfeita demais, ela está querendo ser validada, ela está querendo ser amada. Então, ou seja, se eu fizer perfeito, eu vou ser legal, as pessoas vão gostar de mim, eu vou ser amado. Então, tem que ser bom. Percebe que está ali no sinônimo da linguagem do amor? Exatamente. Né? Então, tem que aprender isso e desenvolver isso. Bom, fico mega feliz aqui que você está comigo. Eu espero ter ajudado, espero ter respondido aí parte. Isso é um assunto que dá para falar muito, né? É importante ter esse conhecimento e aprender também a lidar com as emoções das crianças e levar também outras medidas alternativas de autoconhecimento, já que a criança também não sabe se expressar. Né, de tratar ali as emoções. Então, por isso eu sempre falo também que a terapia integrativa ajuda muito nas crianças para dormir, com aromaterapia, com florais para criança, com florais para bicho, né? Então, assim, você tem a possibilidade de harmonizar o seu lar, né? Esse é o papel aí da mulher, ser uma grande maestrina, né, do seu lar, buscando aí sempre novos conhecimentos, novas técnicas para ser melhor e dar o melhor para todo mundo. Então, fico feliz, espero ter ajudado. Eu fico muito feliz também pelo convite. Daniela responde. Quando tiver mais perguntas, coloque aí que a gente faz outro vídeo aí.
E espero para você que está assistindo, que espero que tenha nos acompanhado aí até o final e que possa agregar também na sua vida. E se gostou, dá um like, compartilhe, porque é muito importante ajudar as pessoas se tornarem seres humanos melhores. E se começar a ser trabalhado na infância, com certeza a gente tem a capacidade de mudar o mundo se começar pelas crianças. Por isso que eu sempre chamo eles de pequenos gigantes, porque eles são tão pequenininhos e tão grandiosos, tão de poder, de transformação, de mudança. Sou suspeita. Eu amo. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada mesmo. E vamos conversando e compartilhando. Tá bom? Sem dúvida. Um beijo, obrigada, gente. Tchau, e beijo nesses pequenos delícias. Pode deixar. Desculpa aí pelas intromissões. Faz parte, né? É a vida como ela é, né? Então não adianta ficar editando, porque é uma mãe na sua casa com seus filhos. 3 filhotes. Né? Então vai acontecer isso, é natural, né? Que bom, fico feliz. Então, beijo tá bom. grande, Lori. Beijo, tchau. Tchau.